Eu vou abordar sobre graça e misericórdia. Você já pesquisou, já foi pelo menos aí no Google para saber o que é graça? E depois já pesquisou o que é misericórdia? São duas palavras que elas podem causar um impacto muito grande na sua vida a partir do momento que você começar a refletir e pensar sobre elas. Logo de cara, eu vou falar para você que graça é reconhecimento e misericórdia é desconhecimento. E uma frase que eu consegui montar com essas duas palavras é o seguinte: quando se tem desconhecimento da graça, se vive pela misericórdia. Quando se tem desconhecimento da graça, se vive pela misericórdia. A misericórdia é simplesmente a graça agindo em você sem que você saiba ou sem que você busque pela graça. Tá entendendo aqui? Deixa eu me apresentar aqui. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Como algumas pessoas sabem aqui, eu sou de cultura cristã, eu sou da Igreja Católica, eu frequento a Igreja Católica e eu vou estudando, e aquilo que eu vou estudando, seja da filosofia ou também seja da religião, eu vou passando aqui no canal. E eu achei interessante abordar sobre graça e misericórdia, porque quando eu fui buscar a etimologia ou a origem da palavra, como os gregos já falavam, arquê da palavra, graça quer dizer o quê? Graça, na cultura cristã, quer dizer o quê? O dom de Deus, o dom divino, um favor. E também Gratia era também uma deusa grega também, que ela dava presentes, prestava favores. De forma secular, sem uma visão religiosa, a graça, muitas pessoas vão dizer que é sorte. Eu tive sorte. Mas quando você já tem uma visão religiosa, tem uma noção de Deus, você simplesmente vai dizer que é um favor da divindade, é um favor de Deus para você. Pegou? Numa visão secular, não religiosa, vai dizer que é sorte. Numa visão mais religiosa, mais espiritual, sorte não existe. Existe apenas favor acontecendo, ou um dom de Deus vindo até você. E eu fui buscar também a etimologia da palavra misericórdia. Misericórdia, ela deriva de duas palavras. A primeira vai ser miséria e a segunda vai ser coração. Então, junta as duas coisas e fica misericórdia. Olhar o mundo ou as pessoas ou uma situação com misericórdia. Ter empatia. Sentir a dor do outro ou sentir a dor do mundo. Exemplo, quando Jesus morreu, ele sentiu a dor do pecado no mundo. Ele sentiu misericórdia. Ele se fez homem e viu a miséria do homem e colocou um coração, colocou empatia. Então, a miséria é a falta de graça. A miséria é a falta de graça. Misericórdia já é a graça agindo sem que você saiba ou sem que você busque por ela. O que eu quero falar aqui? Existe a miséria na alma. O que é a miséria de alma? A miséria de alma é quando sua alma não está espiritualizada, quando sua alma está corrompida e quando sua alma só busca a morte, só busca a destruição. E tem a miséria de corpo, quando você destrói o seu corpo, coloca seu corpo em prostituição, coloca seu corpo nas bebidas desregradas, coloca o seu corpo para consumir drogas que vai estragando, vai corrompendo
E existe também a graça de alma. O que é a graça de alma? Eu estou colocando uma dualidade aqui. Miséria de alma e graça de alma. A graça de alma já seria quando você busca virtudes, quando você busca amor, quando você busca conhecimento. Conhecimento é o quê? Quando você busca conhecimento da graça ou das leis que são eternas e imutáveis. Você lembra lá um último vídeo que eu postei sobre estoicismo? Se você quiser saber sobre estoicismo, clique aqui. Que os filósofos estoicos, eles não se preocupavam com o mundo fora deles. Os filósofos, eles simplesmente buscavam entrar em harmonia com o logos, ou com a lei natural, com a lei de Deus, mais ou menos assim. Existem leis no mundo. Simplesmente, quando você tem graça na alma, você está entrando na lei espiritual. De quê? De aperfeiçoamento. De fazer um ascetismo ou uma ascese, se ascender, subir, buscando virtudes, buscando dons naturais, buscando um favor de Deus ou entrando em acordo com as leis da natureza ou com as leis universais. A primeira lei, talvez aí a lei do mentalismo, que está dentro de uma cultura até hermética, que tudo aquilo que você pensa, você começa a fazer na realidade. Uma lei da vibração, quando você começa a vibrar em uma frequência negativa, quando você começa a pensar em coisas negativas, mais coisas negativas vão chegando até você, mais pessoas negativas, mais pessoas parecidas com você vai chegando. Quando você começa a pensar em coisas positivas, vai aparecendo mais pessoas positivas para você. Mas aí você já está fazendo uma graça de alma, você começa a construir de dentro para fora. Ou seja, você não tem virtudes porque você tem bens materiais. Você passa a ter bens materiais porque você tem virtudes, você desenvolveu virtudes. Aí vem a segunda graça, que é a graça do corpo. Quando você busca se melhorar como ser humano, quando você busca seu autoaperfeiçoamento, automaticamente começa a vir as graças do corpo, que é ter um bom corpo saudável, ter uma boa casa, ter uma boa comida, ter um meio de transporte. Então, aqui, nessa graça, você está trabalhando de dentro para fora. Eu estava lendo a Apologia a Sócrates. Sócrates, ele tinha uma grande preocupação com a virtude, desenvolver a virtude, ou buscar que as pessoas vejam que elas têm virtudes inatas dentro delas. Só precisa que algo faça que essas virtudes venham para fora. E Sócrates era um parteiro. Sócrates fazia o parto dessas virtudes, fazia as pessoas caminharem em direção à verdade. Ou seja, quando você tem desconhecimento, você vive na miséria do mundo. Quando você tem desconhecimento das leis universais, ou melhor dizendo, das leis de Deus, você vive na miséria. E muitas vezes essa miséria ela vai ser recheada com a misericórdia. A misericórdia é quando você desconhece a lei, mas muitas vezes, pela misericórdia que existe no mundo, você ainda consegue não destruir o seu corpo, você consegue ainda ter uma boa moradia. Por quê? Quando você reconhece a graça, segundo os ensinamentos da igreja, a graça é você ser batizado, ter um nome, reconhecimento, cidadania. A segunda graça é você estar em comunhão com as pessoas, que na igreja coloca, você está em comunhão com Cristo ou em comunhão com outras pessoas. Segunda graça, você confirmar sempre que você é uma pessoa batizada, uma pessoa que está em comunhão com outras pessoas. Confirmar aqui, é você reconhecer como uma pessoa cidadão do mundo, ou cidadão, ou faz parte de um vínculo religioso com outras pessoas. A quarta graça é você fazer penitência, pedir perdão. Você magoou, você sujou o seu nome, busca limpar o seu nome. Você não está em comunhão com outras pessoas, busque estar em comunhão com outras pessoas.
você não está confirmando a sua humanidade, busca confirmar a sua humanidade. Então, essa quarta graça aqui é a penitência, que na igreja, a igreja coloca como você se confessar, ou você reconhecer que você está errando, que você não está no caminho da perfeição. A outra graça, você ir até os enfermos, olhar para aquelas pessoas que estão padecendo, como as pessoas que estão sofrendo alguma desgraça, alguma pessoa já idosa que já está na sua fase final de sua vida, e visitar os enfermos, os mais vulneráveis, os que estão em estado lamentável, que seria que a unção dos enfermos que a igreja vai pregar. E tem outra graça também, que é a graça do matrimônio, que é você unir-se com outra pessoa de forma matrimonial, onde você vai doar a sua vida em prol a outra pessoa, você vai amar a outra pessoa, porque o amor é eterno, então você está doando a sua vida para outra pessoa, e ao mesmo tempo, com o tempo, vai vir um filho que você vai doar a sua vida para outras pessoas. E tem a sétima graça da igreja, que é a graça da ordem, que normalmente são os padres que vão se ordenar para o serviço do povo, de colocar ordem, de ensinar as leis para as pessoas, de as pessoas ou essa pessoa ser o mensageiro de que você não pode fazer tudo o que você quiser, você não pode destruir o seu corpo, você não pode ir contra as leis de Deus, porque as leis já estão estabilizadas, já estão colocadas. Sua parte é seguir as leis. Então, o mensageiro ou o padre, que vai ser o mensageiro dos deuses assim, ou o mensageiro de Deus, o sacerdote, ele vai ser um cara que vai ser exemplo para outras pessoas, mostrando que existem leis, que você quebrar essas leis, você vai destruir a si mesmo e vai criar muitos efeitos e muitas causas simultaneamente. Então, vamos recapitular? A graça é reconhecimento de Deus, de que existe verdade, já é uma coisa bem filosófica, busca pela verdade, busca pelas leis, busca pela ordem espiritual e intelectual, moral e corporal. Misericórdia é o desconhecimento, é aquelas pessoas que vivem na miséria, mesmo assim existe uma certa misericórdia, que aquelas pessoas que vivem na graça, o Deus, que é o autor de toda graça, ainda tem misericórdia por aquelas pessoas que ainda não reconhecem a lei universal, ou por aquelas pessoas que não reconhecem Deus como a finalidade da sua vida, essa busca por Deus, essa busca pela verdade. Então, existe a graça original, que é de você viver neste mundo, de você estar neste mundo, que é a sua personalidade. Existe outra graça, que é esse mundo organizado para nós, seres humanos, vivermos nesse mundo. Existe a graça e a liberdade, que é impossível você ter graça sem liberdade. Porque a graça é para você buscar ela de forma natural. Você abre os seus olhos para as leis e você começa a buscar. Por quê? Se você busca a graça por medo, você só está sendo uma pessoa egoísta, porque está com medo de ser punido. Então, se você busca a graça porque você vai ter algum merecimento, algum mérito, você está sendo apenas um mercenário. Mas quando você busca a graça pela graça, porque isso é o certo, entrar no caminho da verdade e do reconhecimento das leis, então você está em harmonia com o mundo, com as leis que são do mundo, e ao mesmo tempo você está em harmonia com aquele autor ou divindade que criou este mundo, que criou o universo. Como seriam os estoicos, entrar em harmonia com Logos. Existe a lei dos homens, que às vezes a gente quer seguir só as nossas leis, as nossas vontades, mas existe uma vontade que é superior a nós, que nós temos que submeter, que são leis irrevogáveis e naturais a todo ser humano. Vamos recapitular essas leis? Tem a lei do mentalismo, aquilo que você pensa constantemente pode vir a acontecer. Lei da vibração, se você fica vibrando só pensamentos negativos, pensamentos destrutivos, chega um tempo que vai aparecer pessoas e situações que vai fazer isso
acontecer. Existe uma lei do ritmo. Cada vez mais que você vai colocando persistência em uma prática que você faz, seja uma prática virtuosa ou uma prática imoral, automaticamente você vai incorporando aquilo. Então, a lei da consistência, do ritmo. Tem a lei da correspondência, aquilo que você vê na realidade, você coloca em sua mente, aquilo que está em sua mente, você passa para a realidade. Então, aquilo que você está vendo na sua realidade corresponde à sua forma de pensamento. Então, existem leis que são imutáveis, que são irrevogáveis e que eu posso falar para você que você precisa estudar mais sobre a graça e a misericórdia. Graça é reconhecimento, misericórdia é desconhecimento. Ou então, miséria, viver na miséria é ter desconhecimento da lei ou ter desconhecimento da graça. Mas existe um meio termo aí que é a misericórdia que vai agindo em nosso meio. Quando você encontra alguém que lhe ajuda, lhe dá uma cesta básica, quando você encontra alguém que lhe dá um conselho, quando você encontra alguém que dá uma aliviada na sua alma, são pessoas que estão no mundo, mas que, de certa forma, estão nutrindo alguma virtude que possibilita derramar misericórdia na vida de outras pessoas. Uma misericórdia propriamente humana, que é a misericórdia social, de ajuda uns com os outros, que é estar em comunhão uns com os outros, ter empatia. E existe uma misericórdia mais espiritual, mais divina, que só pessoas que inclinam a sua mente, o seu intelecto, o seu corpo para essa subida, que vão verdadeiramente estar quase próximo daquilo que Adão e Eva viviam. Que o sonho do ser humano talvez seria voltar para o paraíso novamente, estar em harmonia consigo mesmo, com as leis e com Deus. Gostou desse assunto aqui? Peço que se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho da notificação. Se gostar de assuntos como este aqui, comente abaixo aí que eu posso produzir mais assuntos relacionados com a graça, com Deus, com misericórdia e com virtudes. Eu falei de virtudes, eu vou deixar um vídeo aqui que é sobre Aristóteles, sobre a teoria das virtudes, que é muito bom por sinal, que vai ajudar você a agregar muita coisa em sua vida e você ter mais conhecimento do que é virtude, de como praticar a virtude. Fui!